Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é O Cuidador. O cuidador é uma classe de profissionais que tem crescido muito nos últimos anos por diversos fatores, por causa do envelhecimento populacional, quando aquele idoso que tinha autonomia, independência para viver sozinho na casinha dele, no apartamento dele, por algum motivo, ou porque sofre uma cirurgia, ou mesmo porque já está bem avançado em idade e gera preocupação nos familiares que começam a perceber que ele precisa de ajuda para se lembrar das coisas, de um fogo aceso, para ajuda às vezes motora, para tomar um banho, ajuda de diversas ordens, tanto domésticas quanto sociais, ajuda as suas visitas aos profissionais de saúde, aos seus exames, precisa de um acompanhamento terapêutico, de um cuidador que ajuda a carregar, que ajuda a dar banho, enfim, essa classe de profissional tem crescido muito nos últimos tempos e não é só no atendimento de idosos, atendimento de outras pessoas ainda que mais jovens, com dificuldades motoras, neurológicas e diversos tipos de dificuldades. Esse profissional vem tendo um papel muito importante na sociedade. Quando nós recebemos pacientes aqui no consultório de fisioterapia, pacientes idosos, por exemplo, que vêm acompanhado por um cuidador, a situação é um pouco diferente. Porque esse cuidador é um profissional que está ali desempenhando a sua atividade profissional remunerada num tempo específico, um horário de 8, 10, 12 horas, depois ele vai para a casa dele, descansa, no outro dia ele vem de novo. Então, quando a gente recebe o paciente com um cuidador, nós vemos assim uma relação bastante equilibrada destes dois indivíduos. Mas eu quero aqui discutir um pouquinho com vocês quando o cuidador do doente, do paciente, é algum familiar. Um filho, uma filha, um sobrinho, normalmente uma filha. O que acontece? Essa pessoa está desempenhando um papel a mais do que o que ela já faz. Então ela já tem um trabalho, ela já tem lá a sua vida, ela já tem lá as suas obrigações e ela deixa um pouco as coisas de lado para atender a esse familiar. Vou dar aqui um exemplo, um familiar idoso que é um exemplo bem comum, que é acompanhado de sua filha. Essa é uma situação bastante comum. Então a filha às vezes chega com seu notebook trabalhando na sala de espera enquanto o idoso está sendo atendido no consultório de fisioterapia. E às vezes acontece da gente perceber um desequilíbrio muito grande nessa relação. Nessa relação que não é uma relação profissional, o cuidador é um membro da família. Quando isso acontece, ele não tem um horário definido de trabalho, ele não tem um pagamento, ele não tem nenhuma relação profissional e ele, via de regra, acaba se sentindo muito sobrecarregado, muito atribulado, muito cheio de funções, porque ele tem que dar conta da sua própria vida, da vida do outro que passou a depender dele, que é um adulto, que não é uma criança, que passou a depender dele. E quando tem a relação profissional, mistura um pouco outras questões. Às vezes, o doente passa dos limites na hora de pedir ou mesmo de exigir que este familiar o atenda. Porque se é uma relação profissional de cuidador, o doente normalmente sabe até onde pode ir. Ele sabe o que esperar daquele profissional que está ali recebendo para fazer aquele papel. Mas quando é um familiar, mistura a relação mãe-filha, pai-filho, mistura as expectativas que aquele que é cuidado tem daquele que cuida.
e às vezes são expectativas muito altas para aquilo que aquela pessoa, o cuidador, que é um familiar, pode oferecer. Às vezes o cuidador está dando o máximo de si e o doente acha que não é o suficiente e ele queria mais, mais e mais. E aquele familiar que exerce a função de cuidador está sobrecarregado, adoentado, deprimido, exaurido em suas forças. Tanto que muitas vezes a gente vê o paciente, por exemplo, um paciente idoso que veio para o tratamento fisioterapêutico, ele vem todo penteadinho, barbeado, perfumado, a roupinha toda aciada, todo feliz, porque está se tratando, porque está melhorando. Isso é uma coisa salutar, que nos deixa muito felizes. E é nesse ponto que a gente sempre quer chegar com o paciente, encontrar nele a motivação necessária para o tratamento. Isso é maravilhoso, mas às vezes o paciente está totalmente nessa condição positiva que eu acabei de citar e o familiar, aquele que cuida, está lá sentado na sala de espera, escorregado da poltrona, despenteado, desvitalizado, cansado, com dor, adoecido, porque está fazendo muita força para carregar o outro e não está fazendo atividade física porque não tem mais tempo para isso. A tal ponto que muitas vezes eu tenho vontade de sugerir, olha, o senhor que está melhor hoje do que o seu familiar que está cuidando do senhor. Então hoje o senhor fica na sala de espera, entra cuidador, vamos tratar do cuidador, porque ele está numa situação física, emocional, muito mais abalada e fragilizada do que o próprio doente que está sendo cuidado. Veja, isso não é incomum de acontecer. As pessoas vão ultrapassando os seus limites, tanto aquele que recebe os cuidados, que começa a exigir muito do outro, quanto aquele que está oferecendo os cuidados e não consegue estabelecer um limite, porque sente culpa, porque sente medo, porque está sempre se sentindo pressionado por aquela situação. Então, o cuidador, muitas vezes, é quem mais precisa ser cuidado e quase ninguém olha para o cuidador. Nós precisamos nos atentar que aquele familiar que assume o papel de cuidador, ele precisa de muita atenção, ele precisa de muito respeito, de muito carinho e ele mesmo precisa oferecer os seus próprios limites, porque se ele não fizer isso, ninguém fará isso por ele e ele vai cair doente, ele vai às vezes pegar uma doença de longo tratamento que o fragilize e aí a situação piora para todo mundo, para ele que adoeceu, para o outro que perdeu o cuidador. Nós precisamos ter, nesse momento que a sociedade está passando, em que o envelhecimento tem aumentado, a profissão de cuidador também tem aumentado, nós precisamos ter esta sensibilidade de perceber estas relações para poder orientar, para poder tratar e cuidar não apenas do doente, mas daquele familiar que está exercendo com muita pressão a função de cuidador. Se você é um familiar que exerce a função de cuidador e se sente deste jeito, se sente nesta posição que acabamos de relatar, procure ajuda. Procure ajuda, peça aos familiares que assumam um pouco da função que você vem desempenhando, ofereça limite, juntem esforços para contratar uma pessoa que vai exercer essa função profissionalmente, de forma que você possa não adoecer ao oferecer os seus cuidados à pessoa que você ama e que você quer ver bem. Então você também precisa se amar. Primeiro você precisa gostar muito de você, para depois você poder oferecer o teu trabalho, o teu amor, o teu carinho para outra pessoa, mas dentro dos limites que você passa a conhecer e respeitar.
Bem, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção e lembre-se que a joelheira do sono é o acessório que tem ajudado muita gente a dormir muito bem e levantar sem dor nas costas. Até o nosso próximo vídeo.